Nosso Senhor Jesus, Ele não ignora o nosso temperamento nem nossas características individuais, mas diante dele, através do seu Espírito Santo, podemos ser transformados. Esse é o estudo de número 1179 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina sobre os filhos do trovão e nós podemos aprender com eles a sermos usados e transformados pelo nosso Senhor. Vamos ao nosso tema, aprendendo com os filhos do trovão. Nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 3, verso 17, que diz: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Quando Jesus me deu esse tema, eu não me lembrava quem eram os filhos do trovão, mas sabia que tinha muito que aprender com eles, porque é citado na Bíblia. E tudo que está na Bíblia é para o nosso proveito, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 15, verso 14, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Toda a Escritura nos encoraja, nos inspira, nos auxilia, nos fortalece, nos confronta também, mas ela nos ensina como perseverarmos em meio às batalhas diárias, nos mostra quem é o nosso Senhor e não podemos ignorar as Escrituras, mas devemos nos alimentar diariamente dela. Quem era chamado de filhos do trovão na Bíblia? O nosso texto base nos ensinou, Marcos capítulo 3, verso 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Tiago e João receberam o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, pelo próprio Senhor Jesus, como nos mostrou o nosso texto base, e possivelmente devido ao seu temperamento, a firmeza, a força de vontade, dentre outras características deles. Eles foram chamados por Jesus para serem seus discípulos. Mateus capítulo 4, verso 21 diz: seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Quando Jesus os escolheu entre os 12, observem que eles estavam trabalhando como nosso Jesus, que é o nosso exemplo. João capítulo 5, verso 17 diz: mas Jesus respondeu a eles: meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Jesus, ele não perdia as oportunidades, mesmo sendo criticado e até mesmo correndo risco de vida. O nosso Senhor Jesus, o nosso exemplo, ele aproveitava todas as oportunidades para falar do reino de Deus. Tiago e João, eles consertavam as redes e eles atenderam ao chamado de Jesus e atenderam imediatamente. Mateus capítulo 4, verso 22 diz: eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Eles eram pescadores, eles não deram desculpas, mas atenderam prontamente e imediatamente, e eles largaram tudo, eles renunciaram tudo e eles seguiram a Jesus. Lucas no capítulo 9, verso 23 e verso 24 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus ensinou que quem não renuncia a si mesmo não é digno de ser seu discípulo, pois o amor ao Senhor deve estar em primeiro lugar e o nosso Jesus deve ter a primazia e não ser a sobra em nossas vidas. Ele deve sempre ocupar o primeiro lugar. Devemos aprender a renunciar tudo por amor ao nosso Senhor. Tiago e João, eles eram homens decididos, eles eram firmes. Lucas capítulo 9, verso 53 e verso 54 diz: contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Eles ficaram irados porque os samaritanos não deram pousada para Jesus descansar e eles tinham desejo de justiça própria ou desejo de vingança, e eles desejaram que o povo samaritano fossem aniquilados porque eles não receberam ao Senhor. Afinal, Jesus é o Filho do Deus vivo, e eles ficaram indignados, e eles com isso citaram o exemplo de Elias, mas Jesus os advertiu. Jesus não ficou contente com o desejo deles. Lucas capítulo 9, verso 55 e verso 56 diz: mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para um outro povoado. Nosso Senhor Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. O desejo do nosso Jesus é que todos se salvem, e terá o tempo determinado pelo nosso Deus para que haja justiça e juízo, e Deus executará contra aqueles que desprezaram, contra aqueles que rejeitaram a salvação que é vinda somente através de Jesus Cristo. Os filhos do trovão, Tiago e João, demonstraram ambição egoísta. Vamos conferir? Marcos capítulo 10, verso 35 e verso 37 diz assim: foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. Ao que rogaram: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus não concedeu o pedido deles, e na sua misericórdia, graça e bondade, Jesus explicou a eles que é o Pai que determinará isso. Vamos ver? A Bíblia nos ensina que nós não devemos ter ambição egoísta. Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós precisamos policiar os nossos corações, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala que é miseravelmente corrupto e pode nos levar a desagradarmos ao nosso Senhor. Paulo, ele ensina que nós devemos preferir dar honra às pessoas. Romanos capítulo 12, verso 10 diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não podemos maltratar as pessoas.
nos acharmos superiores, nos acharmos melhores do que elas, pois Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele abate o soberbo e Ele honra o humilde. Os filhos do trovão acharam que poderiam suportar o que Jesus suportaria. Marcos capítulo 10, verso 38 e verso 39, ponderou-lhes Jesus: não sabeis o que estáis pedindo, podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Olha a resposta deles: podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: sim, bebereis o cálice que eu bebo e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Eles eram pessoas firmes, eles tinham consciência da decisão que eles tomaram, eles tinham decidido a Jesus como Messias, como seu Senhor. E Jesus, ele disse para Tiago e João: vocês vão participar do meu sofrimento, mas quem se assentará à minha direita ou à minha esquerda será somente decidido pelo nosso Pai. Tem coisas que somente Deus fará por nós. E não será na nossa força, mas sim na força do Senhor que venceremos os sofrimentos, as dificuldades, as lutas e as aflições. João, no capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Os filhos do trovão, Tiago e João, eles eram determinados, eles tinham fé e eles tinham coragem. E o Senhor Jesus, ele nos dá paz para que possamos enfrentar, passar pelos momentos difíceis. Mas uma coisa é necessário nós termos fé e termos coragem. Jesus está conosco em todos os momentos, mesmo nos momentos de angústias e momentos de sofrimentos. Mateus capítulo 28, verso 20 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. É muito importante termos essa convicção. Nosso Jesus está conosco, Ele não nos abandona. Glória ao nosso Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus, ele fez uma promessa. Isaías capítulo 49, verso 15, verso 16: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha ainda o que o nosso Senhor fala: contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Temos a promessa do nosso Senhor maravilhoso, Ele está conosco em todos os momentos, não se esquece de nós, e nós estamos diante dEle com os nossos limites, com as nossas fraquezas, com o nosso ser, porque nele nós somos fortalecidos. Nós nos tornamos fortes e firmes para enfrentarmos e para passarmos pelas provas. Tiago e João, os filhos do trovão, caminharam com Jesus. Eles foram usados poderosamente nas mãos do Senhor. Eles eram homens ousados e constantemente eles estavam juntos com Jesus. Era o trio: Pedro, Tiago e João. Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a ser morto, foi um dos primeiros mártires. Atos capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Mas Tiago, ele combateu o bom combate. Ele se tornou um homem ousado e usado nas mãos do nosso Deus, transformado pelo nosso Senhor Jesus. O rei Herodes Agripa I,
o executou ao fio da espada, mas ele realizou o seu chamado, cheio do Espírito Santo, e ele verá o fruto do seu trabalho com o nosso Deus. Tiago permaneceu firme e fiel até o fim. Já João foi o discípulo amado, aquele que estava sempre com o nosso Jesus, e lá na ilha de Patmos ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele viu ao nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, mesmo passando por muitos sofrimentos, prisões e oposições. João não deixou de servir ao nosso Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 9 diz: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não se envergonhou do seu mestre Jesus, ele foi honrado pelo Senhor, porque ele permaneceu fiel e firme até o fim. Eu vou começar a concluir. Nosso Deus é maravilhoso, ele é lindo, e através da sua palavra, que é viva e poderosa, nós podemos aprender que mesmo os discípulos de Jesus tiveram dificuldades, tiveram acertos e também erros, mas em todo o tempo eles perseveraram em servir ao Senhor e permaneceram firmes na fé. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jabó que Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabó que Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.